Hoje nós estamos aqui mais descansados e com mais condições de dar a nossa palestra, agora sem aqueles imprevistos de ontem. Eu gostaria de antes de começar a palestra, falar sobre esse material que você recebeu aí. Esse material tem alguns informativos aí, que é importante, né? Alguns devem ter visto, tem as boas-vindas aqui para a conferência, tem a programação do evento aqui, então para você estar ciente da programação, e tem as informações sobre os palestrantes aí, a formação acadêmica e a relação desses pastores com as suas igrejas, e tem as anotações aí para você fazer. Você ganhou uma canetinha aí, né, para anotar o que você achar interessante das palestras aí. E no finalzinho lá tem para você se inscrever aqui para participar das outras palestras que nós teremos na Igreja Batista Regular. Então, durante a semana aí é o pastor FJ que vai te dar maiores informações. Então, se você deseja continuar aprendendo teologia reformada, agora na igreja do pastor FJ é pastor, você conversa com ele sobre quais são os detalhes que envolvem essa questão. Então, a gente vai abrir em 2 Timóteo, que é o texto que nós lemos ontem, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. De acordo com as Escrituras. Então, irmãos, temos que ser bereanos. Se Paulo, ao falar, ele teve que ser avaliado ali pelos bereanos enquanto falava se realmente era correto o que ele estava dizendo, nós também temos que compreender que nenhum livro, nenhuma palestra como esta aqui, nenhum estudo, nenhum módulo pode ser verdadeiro se não estiver de acordo com as Escrituras. Então, enquanto eu falo para vocês, o pastor Ronaldo falou, você tem que confirmar com a Escritura, tem que ver se realmente é isso que Deus tem nos ensinado. Isso tem que estar na nossa mente constantemente. Outra coisa que eu procurei mostrar para os irmãos é que o calvinismo, ou teologia reformada, ela está sendo um destaque hoje no mundo. Na revista Times, no ano 2009, o calvinismo foi classificado como uma das 10 ideias que estão mudando o mundo. No ano 2009, é a terceira e a única religiosa dentre as 10. Então, isso mostra que há de fato uma busca por conhecimento da teologia reformada. Há mudanças nesse sentido. Por quê? Vou dizer por quê. Uma das razões, disse ontem, é a questão da internet. Outra razão que eu posso dizer, para não repetir o que eu disse ontem, é que a teologia reformada, ela tem essa conexão com a cultura. Ela interpreta a cultura. Ela historicamente produziu acadêmicos. Ela influenciou música, arte e assim por diante. Então, isso é uma maneira de entender que pode mudar o mundo. Se você pegar as bases da maior parte dos países da Europa, que foram alcançados pela reforma, Estados Unidos até hoje, apesar de todas as distorções éticas e morais, ainda carrega na sua estrutura moral a visão reformada. Então é uma visão que modifica a cultura, que modifica a sociedade. E é nesse sentido então que esta revista coloca que o calvinismo é uma das 10 ideias que mais tem influenciado as pessoas. O que não é calvinismo? O que não é teologia reformada? Ontem eu falei um pouquinho para os irmãos, né, sobre isso. Primeiro, não são resumidos nos 5 solas. 5 solas fazem parte da teologia reformada. Não estou dizendo que não faça parte, mas não se resume a esses 5 solas da reforma, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a glória de Deus. Então, não podemos olhar para a teologia reformada reduzindo-a apenas a esses 5 pontos aí. Então, esse é um aspecto. Eu estou andando um pouco mais rápido, isso que eu falei ontem, tá? Só para a gente seguir aqui, para não demorar naquilo que já foi dito.
Outra coisa também, a teologia reformada não pode ser reduzida aos 5 pontos, chamados 5 pontos do calvinismo. Isso é muito comum, eu disse ontem, para aqueles que estão começando a conhecer teologia reformada e começam a ficar debatendo no Facebook sobre isso aqui. Não edifica nada, não ajuda em nada, só traz confusão e parece torcida organizada, né? Aqui em Moçambique eu não sei, mas no Brasil tem muitas brigas entre torcida do Corinthians, do São Paulo, né, dos times lá, Palmeiras, então eles brigam uns com os outros por causa dos seus ideais de time, briga ao matar o outro por causa disso aí. Então parece que dentro do Facebook há uma briga entre torcidas calvino, armínios e assim por diante, e na verdade não tem que ter nada disso. Você tem que ser instrumento de edificação. Se alguém que quer aprender, quer estudar, e você então expõe a Bíblia, mostra a pessoa sobre aquela questão, mas sem ficar nervoso, sem brigar, sem perder tempo com isso, no sentido de discussão. Tem que proclamar com tranquilidade. Então, essas discussões todas têm gerado uma briga desnecessária, no sentido que eu quero dizer o seguinte: os 5 pontos do calvinismo é importante, faz parte da teologia reformada, mas não é só isso. Há coisas muito mais amplas, isso que está dentro da teologia reformada. Então não acredite que alguém, ou um certo pastor, ele é reformado porque ele defende os 5 pontos do calvinismo. Se ele defende só isso, ele não é reformado. O reformado envolve muito mais questões aí. Então, só para que os irmãos possam compreender. Mas a pergunta óbvia é: o que é teologia reformada? Né? Eu disse que o que não é teologia reformada e o que seria teologia reformada. Eu vou falar aqui alguns pontos, depois eu vou tentar especificar mais, que isso reformados, tanto no Brasil como fora, defendem e faz parte da essência reformada. Depois os slides estarão disponíveis para o pastor FJ compartilhar com vocês, também o esboço para vocês acompanhar, tá bom? Vamos lá. Então, o que essencialmente, o que é essência? O que não pode faltar, certo? O que não pode faltar dentro de uma teologia de alguém que diz que é reformado? Vamos lá. Primeira coisa, que a revelação é de Gênesis e Apocalipse progressivamente, ou seja, esta revelação dada em Gênesis, ela é como uma semente e ela vai crescendo a tornar uma árvore frondosa, grande em Apocalipse. Então você vai olhar, para quem conhece, mexe com computação, essas coisas, a Bíblia em Gênesis é um arquivo compactado. Tem todas as informações ali. Ela vai, à medida que Deus foi dando as revelações por meio dos profetas, vai descompactando essa revelação e ampliando as informações. Você olha para a Escritura e ela vai se ampliando, e Cristo é o clímax desta revelação. Essa é a maneira de um reformado olhar para a Escritura. É toda a Escritura, ele prega toda a Escritura. Não há partes melhores do que outras. Toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus. E esta é a beleza, eu diria, esta é a beleza primária que leva a outras belezas dentro da teologia reformada, porque a partir dessa convicção da unidade da revelação e da progressividade dela, você olha para a Escritura de outra maneira. Você olha para ela como Davi diz no Salmo 19: ela é mais pura do que ouro, mais valiosa do que ouro depurado, e mais doce do que favos de mel. Essa é a Escritura. Você olha para ela e vê: não há nada mais importante na minha vida do que a palavra de Deus. Eu posso perder minha esposa, posso perder meu esposo, filhos, casa, bens, prazeres, tudo se acabar, enfim a morte chegar, com ele reinaremos, como diz Castelo Forte, porque eu tenho a Escritura que me dá sustentação. Eu posso ser perseguido, eu posso ser torturado, mas eu tendo a Escritura, então eu sei que nada disso pode abalar as minhas convicções. Então essa é a convicção reformada. Eu não estou dizendo que toda pessoa
e se diz reformada hoje, é assim. Há uma diferença entre você dizer que é e ser. É igual assim, você dizer que é cristão e ser cristão. O problema é o cristianismo? Não, é o cara que diz que é cristão, mas não é na verdade. Então, é importante compreender isso. Outro ponto essencial dentro da visão reformada é essa visão do plano redentor. Como o reformado olha para a Escritura, ele olha nesta unidade de Gênesis, Apocalipse progressiva. O que esta unidade de revelação progressiva nos dá de informação? Você tem uma visão do tempo, e como Deus usa o tempo para a sua glória, governa a história é palco de Deus, na sua redenção, da redenção do homem a partir de Cristo. Então você olha a criação, eventos principais: criação, queda, redenção, como um processo histórico a partir da nossa conversão e até a volta de Cristo, e a consumação. Você não pode olhar para a Escritura dessa forma, você vai ampliar sua mente. Criação, queda, redenção e consumação. Alguns reformados vão fazer 3 partes apenas: criação, queda e redenção. Alguns livros reformados você vai ver isso. Não tem nenhum problema, porque esses defendem que a redenção envolve automaticamente a consumação. Eu prefiro usar esse método aqui, porque entendo eu, não estou outro errado. Essa é a visão de Van Doni, por exemplo, da criação à consumação. Gerard Voss e outros. A visão é que, o argumento é que a redenção é esse processo redentivo desde a queda até Cristo voltar, e a consumação é um fato, que vai ocorrer quando Cristo voltar. Mas não importa, se você quiser usar o outro, não tem problema nenhum. Só estou informando você, eu estou lendo o livro reformado, pastor, e lá está falando de criação, queda e redenção, não fala de consumação. A consumação está implícita ali, dentro da redenção. Mas a questão é criação, queda, vou trabalhar sempre nessa perspectiva: criação, queda, redenção e consumação. Vamos decorar? Criação, falei, criação, queda, redenção e consumação. Decora isso. Eu tenho que decorar só essa estruturinha, e depois ir olhar para a Escritura e ver. Você vai ver sempre essa base: criação, queda, redenção e consumação. Vamos lá. Outra coisa que temos que destacar dentro da essência reformada é que é o entendimento bíblico correto sobre as duas naturezas do Redentor. A teologia reformada sempre vai defender que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, e que Cristo é o segundo Adão, e que não vai separar as duas naturezas, elas fazem parte do ser de Cristo como nosso Redentor. Então isso é importante, porque muitas heresias surgiram a partir de um entendimento errado das duas naturezas do Redentor. Outra verdade essencial dentro da teologia reformada é a centralidade da cruz, a pregação do Evangelho da cruz. Isso que é loucura para os homens, mas é poder de Deus para aqueles que creem como nós. Então, essa centralidade do Evangelho da cruz, da renúncia, da santificação, da mortificação da carne, da santificação, está muito relacionado dentro da teologia reformada. Outro aspecto também é uma visão madura de culto, de liturgia. Nós temos que entender também que a música, o culto, tudo isso está relacionado dentro da reforma. A teologia, a música que cantamos, ela expressa o que nós cremos. Então a letra tem que ser de acordo com a Escritura. Você não pode cantar uma coisa, pregar outra. Então a reforma envolve também culto. Não existe, na verdade, um modelo na Bíblia: agora você ora, agora você canta hino, tal. Não existe, verdade. Existem princípios reguladores. Os reformados vão trabalhar bastante isso, o princípio regulador do culto. Qual é o princípio regulador do culto? Escritura. É ela que regula. Não é minha vontade, tanto a minha vontade para uma coisa mais quieta, como para uma coisa mais, como é dito, mais avivada, que não é avivada nada, né? Mas é mais emocional. Não é o meu desejo que modela o culto. Não é a preferência dos adoradores. Por quê? Porque qual é o princípio bíblico de culto? Culto é serviço prestado ao Senhor.
Então, se o culto é um serviço prestado a Deus, quem é que tem que dizer como deve ser adorado? É Deus, não é eu. Entendeu? Não é minha cultura, é Deus. E o que ele diz na sua palavra que deve ser? Como alguns princípios reguladores do culto. Todo culto tem que ter ordem e decência. Paulo disse isso. Tem que ser com ordem e decência, tem que ter lógica, tem que ter didática. Então, você está no culto para prestar serviço a Deus e você tem que fazer, você tem que saber o que está fazendo. Por que eu estou cantando agora? Por que essa música? Por que essa leitura bíblica? Não é um ritual, mas tem uma lógica. Você já imaginou? Vocês vão, o país aqui recebe uma autoridade de Estado. Não vai ter uma cerimônia com cada pessoa na hora certa, tudo. É uma questão de ordem. Você não vai se importar diante de uma autoridade de Estado de qualquer maneira. Agora me deu vontade de fazer isso. Vamos fazer. Não, agora eu quero fazer tal coisa. Não, existe um protocolo, vamos dizer assim. Mas a gente tem a ideia de que o protocolo, vamos dizer assim, é contrário à emoção. E não é. O respeito não tem nada a ver para esfriar a fé de alguém. Você tem que compreender que a questão da reverência, do respeito, está relacionada à sua convicção na glória de Deus. Por exemplo, dá um exemplo bíblico bem claro disso. Quando Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono, lá de Isaías 6, o pastor orou, citando Santíssimo é o Senhor, e os serafins, não o serafim aqui, mas os serafins, que são anjos que estão na presença do Senhor, eles tinham 6 asas na visão de Isaías. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. O entendimento bíblico desse texto o que Isaías vê qual que é a função dessas 6 asas. 6 asas, 2 tampavam o rosto. Por quê? Porque eles não podiam ver a glória de Deus. Segundo, tampavam os pés. Quando Moisés esteve diante da sarça ardente em que o Senhor estava no meio, ele teve que tirar os pés, a sandália dos pés, porque o lugar é santo, tampar os pés. Esse é o significado ali, com as asas. E com 2 voavam. Para qualquer ordem que fosse dada a eles, imediatamente eles obedeceriam. Não foi dito eles tirar uma brasa do altar, e imediatamente foram lá e tiraram. Então, 2 asas para voar e obedecer a ordem do rei. 2 asas tampando o rosto por causa da glória dele, e 2 reverência, temor é isso, e 2 asas tampando os pés porque o lugar é santo. Santo por quê? Porque ele estava lá. Então, aí eles cantam, é um coro angelical ali, a ideia de que eles cantavam o verbo cantar ali no hebraico quer dizer que eles continuam cantando diante do Senhor. Eles cantam Santíssimo, Santo, Santo, Santo. Como o pastor orou, não é ali Santo para o Pai, Santo para o Filho, Santo para o Espírito Santo ali, embora nós sabemos da Trindade, tudo, mas ali é Santíssimo, é um superlativo no hebraico, Santíssimo é o Senhor dos exércitos, Yahvé dos exércitos. E aí eles fazem esse cântico, essa adoração, há uma harmonia, há uma organização, há reverência de esse culto prestado ao Senhor, de adoração a Ele. É um culto perfeito. Por quê? Porque os serafins são seres perfeitos ali. E aí, por isso que Isaías, ao olhar isso, que ele fala: ai de mim, eu sou homem de lábios impuros. Ele está comparando os lábios dele com os serafins. Se eles estão assim diante dele, que são perfeitos, e eu tenho lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vou morrer porque eu vi o Senhor dos exércitos. Se você pegar em João, vai dizer que quem Isaías viu foi Jesus. É Jesus que está no trono. É ele vê a glória de Cristo ali. Ele viu a glória de Cristo. Se você pegar Atos 28, Paulo diz que quem falou foi o Espírito Santo. Então é uma revelação triuna ali para Isaías. Agora o que nós temos ali é uma reverência a princípios reguladores ali, que servem para nós como outras partes do Antigo Testamento, que mostram, por exemplo, se você pegar, pastor, mas nós não temos mais que fazer sacrifícios e tal. Lógico que não.
Porque isso foi cumprido por Cristo. Agora, os princípios daqueles cultos não têm que ser hoje colocados? Pensa comigo. Princípios. Se você pegar o que Paulo fala de ordem e decência, não tem a ver com os princípios do Antigo Testamento? Quais são eles? Por exemplo, santidade de quem adora, santificação. Não tem que ter? Não tem que ter centralidade de Cristo no culto, como tinha no Antigo Testamento? A centralidade da palavra, como tinha no Antigo Testamento? Tudo isso está no Novo. São princípios que continuam a normatizar, a dar diretrizes ao culto. Então, o reformado, ele vai fazer os reformados escreveram muitos livros sobre liturgia. Existe até um curso que eu pretendo mais à frente colocar dentro do Instituto, que é sobre liturgia, dentro da visão reformada. E aí tem as suas variações, existem variações que podem ser feitas, mas nunca fugindo ao princípio essencial. A glória é de Cristo. Se o culto enfatiza homens, não é culto, é adoração ao homem. Está claro? Vamos lá. Eu estou demorando um pouquinho, isso aqui eu não falei ontem, tá? Então estou demorando um pouquinho mais. Vamos lá. Mais uma visão madura de culto, uma humilhação do coração do homem. Ao contrário do que se pensa, a teologia reformada, digo, a partir das literaturas reformadas, a partir das confissões reformadas, ela não leva o homem ao orgulho. A teologia reformada conduz à humilhação. Se há reformados, ou ditos reformados, que são orgulhosos porque fez mestrado, fez doutorado, não sei o que, é tolo. Não tem coração cristão, não tem coração piedoso. A piedade, se você pegar as declarações de Calvino, por exemplo, ele era extremamente humilde, humilhava-se. Diz que uma vez um nobre estava procurando a casa de Calvino em Genebra e não encontrava. Aí ele perguntou a uma pessoa que estava passando na rua: onde mora Calvino? Ele disse: naquela casa. Mentira, era a mais simples da rua. Era uma pessoa extremamente simples, que não deixou herança, nem deixou a mesa ou a escrivaninha lá, os livros quando ele morreu. Ele era uma pessoa assim. Os reformados, de modo geral, eram assim, todos eles humilhados diante de Deus, todos eles buscando uma coisa só: glorificar a Deus. Eu estou dizendo os reformados do passado, né? Então, hoje sim há reformados assim também, mas quando você vê uma pessoa cheia de si, porque conhece um pouquinho, porque fez um cursinho, meus irmãos, isso aqui é um desafio enorme. Não dormi agora, né? Depois do almoço, esse calorzinho ainda, mas vou pedir a perseverança dos santos aí, para podermos continuar essa nossa palestra. Deixa eu colocar aqui onde nós paramos. Deixar aqui. Irmãos, eu mostrei para vocês sobre os desafios que a fé reformada enfrenta. Foi o último que eu passei, foi esse aqui para os irmãos. E mostrando que o liberalismo teológico ele trouxe bastantes prejuízos para a fé reformada, e em muitos locais do mundo, seminários deixaram de ser fiéis, igrejas abandonaram o Evangelho por causa dessa heresia. Hoje os liberais não são mais como os clássicos que eu citei, Bultmann, Schleiermacher e outros. Hoje são chamados neoliberais. E eles estão espalhados nas várias denominações reformadas e outras igrejas também, viu? Não é só a igreja reformada, não. Só que eles não dizem que são liberais. Os antigos, pelo menos, tinham coragem de dizer que eram, escreviam, você sabia o que eles pensavam. Hoje é pós-moderno, então eles não demonstram em público o que eles acreditam. Dizem que são até reformados, mas são liberais. Então, só para você entender esse contexto. Entender também que muitos começaram a enfatizar o misticismo
por causa do enfraquecimento da teologia reformada, o que diz respeito à sua defesa. Isso quis mostrar para os irmãos. Francis Schaeffer, está aí a declaração dele, ele faz essa pergunta, né, se a igreja tem futuro nessa geração. Ele diz: creio que corre perigo, está prestes a passar por maus bocados. Enfrentamos pressões presentes e a manipulação presente e futura, que se tornará tão intensa nos dias por vir, a ponto de fazer as batalhas dos últimos 40 anos parecerem brincadeira de criança. Ele escreve isso na década de 80, ele morre, acho que 83 por aí, então não sei exatamente o ano em que ele escreve, mas é de 83 para trás. E ele fala dos últimos 40 anos, então tem 40 anos antes da década de 80, onde que a igreja estava enfrentando o liberalismo teológico, e Francis Schaeffer foi um dos instrumentos que Deus usou na fé reformada para combater o liberalismo teológico. Se você quiser aprender bastante sobre como a teologia reformada se aplica à cultura e tal, como responder às indagações do homem moderno e pós-moderno, você pode ler os livros de Francis Schaeffer. Era um presbiteriano, um grande pensador do século passado. Vale a pena ler Francis Schaeffer. E ele falou isso aí sobre os desafios que estavam por vir e tornariam as lutas anteriores como brincadeira de criança. Então a igreja está diante dessas pressões todas aí. Eu estou uma citação aqui de Michael Horton, só que eu não coloquei ela no slide, e eu vou citá-la aqui, depois a gente vai disponibilizar para você aí no WhatsApp, tá? O Michael Horton, também um grande pensador reformado, diz o seguinte: os reformadores, está falando, referindo-se ao passado aí, os reformadores insistiram que a Escritura não somente tem a última palavra. Então os reformados não só insistem ou insistiram, continuam insistindo, que a Escritura não somente tem a última palavra, como é também o princípio formal de tudo que cremos sobre a doutrina e conduta. Vou tentar aqui, uma vez que a citação não está ali. Michael Horton está dizendo que o reformado não só defende que a Bíblia tem a última palavra sobre as coisas, mas como também ela tem um princípio formal, ou seja, ela dá diretrizes formais a tudo que nós cremos sobre doutrina e conduta. É isso que é a suficiência da Escritura. Nos dá todas as diretrizes que nós precisamos. Ela não vai trabalhar cada detalhe da vida, né? Seria uma biblioteca mesmo, né? Vários volumes da Bíblia. Mas ela traz princípios que devem reger a nossa conduta, o que nós devemos crer. E é lógico que em algumas partes ela é bem clara nesse aspecto, e outras ela dá diretrizes quanto a isso. Isto é, ele diz, ela delineia, ela vai delinear e formar nossa fé. Não significa simplesmente desconsiderar essencialmente as definições seculares da realidade, emprestadas da psicologia, do comércio, da sociologia, da política ou dos setores correlatos. Antes, é mais provavelmente subverter todas as nossas pressuposições. O que quer dizer com isso? A Escritura dá todas as diretrizes. E você, ao olhar para a psicologia, olhar para a sociologia, olhar para a filosofia, por exemplo, você não pode desprezar tudo que tem lá. Mas você tem que entender que há momentos de verdades lá. Ou seja, há verdades na psicologia, há verdades na cultura, na música, na poesia. Como é que eu sei onde está a verdade nessas áreas? Pela Escritura. Então eu posso, aí está uma questão que a teologia reformada, ela também amplia bastante a nossa visão da nossa relação com o mundo. Porque normalmente a gente acha que fé é você viver como que no mosteiro da Idade Média. Você vai lá para um lugar, então a igreja é um mosteiro, você se reúne na igreja, você está livre da contaminação do mundo. Está num congresso, você está fora da contaminação do mundo. Mas no dia a dia vive no pecado. Então, o que acontece não existe um lugar santo nesse aspecto. A questão é que você tem que se relacionar com a cultura, com a sociedade, como sal e luz no mundo. Jesus falou. Então nós temos que ser sal e luz no mundo. O que você aprende na igreja, o que você aprende estudando teologia, tem que ser aplicado a toda a vida. Então quando você vai ouvir uma música, você pode ouvir uma música secular, não é pecado, viu? Não vai te levar para o inferno.
Você vai ouvir uma música secular se a letra for boa. Não tem letras boas seculares? Letras boas, não são morais, são coisas. Aqui não tem em Moçambique, mas na minha região no Brasil, que é Goiás, tem muita moda de viola. Aqui tem viola? Não, viola não. Viola é um instrumento, né, semelhante ao violão, só que viola é a coisa mais linda que eu acho, poética, o toque da viola. E a viola, chama moda de viola, ela conta histórias, com começo, meio e fim. Então conta histórias que, por exemplo, uma só para vocês entenderem. Um pai cria 10 filhos, 10 filhos não criam um pai. Aí conta a história de um pai que ficou velhinho, o filho abandonou ele por causa da mulher. Então, tem umas histórias assim, bonitas, contando a história da fazenda e tal. Então, tem mentira nisso? Não há. Você pode ouvir como uma verdade, não é para pôr no culto, é para a sua vida, sentir entretenimento, não tem nenhum prazer, agora você não vai ouvir um funk, não sei o que fala, não vai ouvir funk, não vai ouvir um rock, heavy metal, você vai ouvir músicas com gêneros que não confrontam. Uma música clássica, por exemplo, qual o problema de ouvir uma música clássica? Você está lá trabalhando, você faz bem para a razão, sabia? Faz bem para o cérebro, né? Então você põe lá uma música clássica para ficar ouvindo, trabalhando. Sebastian Bach, que era um puritano, em que fazia as suas músicas pensando na teologia. Então, nós temos que compreender isso, que você vai olhar para um filme e você vai tirar momentos de verdade do filme. Mas não é todo filme que você vai assistir, não é todo gênero que você vai ver. Mas quem é que vai definir para você isso aí? É a Escritura. Ela que vai fazer isso. Agora, se você vive isolado do mundo, você não impacta o mundo. Você não vai ser um instrumento para causar impacto. E você tem que entender assim, que a Bíblia fala que tudo pertence ao Senhor. Céus e terra pertencem a Ele. Não tem nada que pertence ao diabo. Até o diabo pertence a Deus. Te escandalizei? O diabo não é um Deus do mal que concorre com um Deus do bem. O diabo não é Zeus e Deus... o diabo não é Hades e Deus Zeus, da mitologia grega. Em que fica lá a força do bem, a força do mal. E aí, no finalzinho, Deus sempre ganha. Não. O diabo, como disse Martinho Lutero, é diabo de Deus. Ele é o pitbull, não é o Thor. Thor é bonzinho, o Thor é crente. Mas é o caso do pastor. Ele é reformado, ele gosta de fazer curso. Ele vai estar lá semana que vem, lá assistindo as aulas lá. O Thor é crente, brincadeira. Mas ele é um pitbull bravo. O que um pitbull bravo quer fazer, sem ser o Thor? Quer matar. Então ele está na coleira de Deus. E é Deus que decide até onde ele vai. Então, esse dualismo que existe no meio evangélico não é bíblico. Quem reina sobre todas as coisas é Deus. Ele é Rei Supremo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. O rei do inferno não é o diabo, é Deus. Aí escandalizei de novo. Foi o pastor Ronaldo explica. Vou explicar para você. Qual é a visão que as pessoas têm do inferno? Que tem lá o diabão, com um garfão, espetando as pessoas. E quem supostamente vai para o inferno, né, como aquela pastora que eu falei, aí fala que é assim. Estava lá, tem as áreas, essa aí é uma visão do inferno. Você pode pesquisar, da época da Idade Média, em que se achava que eram níveis de pecados, então os 7 pecados capitais, em cada nível, até chegar no fundo do poço lá, onde estava o chefão, torturando. Vou contar uma coisa para vocês. O inferno não existe ainda. Vai ser inaugurado ainda. Olha, Jesus, quando foi expulsar os demônios do Gadareno, dos 2 Gadarenos, lembra? Estava endemoniado, lá, que entrou nos porcos depois, os demônios, era uma legião. Sim. Quando Jesus chegou perto, o que eles falaram? Os demônios, era mais de 6.000.
Viestes nos atormentar antes da hora. Quem é que ia atormentar eles? Eles reconheceram isso. O Senhor já veio nos atormentar como a ira de Cristo. Não é o diabo que vai torturar, não, é a ira de Deus. Vai torturar o diabo e todos os anjos caídos e os incrédulos. Terrível é cair nas mãos do Deus irado. Irmãos, usa a Escritura, não usa misticismo. Não se escandalizem com Deus. Ele é justo juiz. Se é novo céu e nova terra é a plenitude da sua bênção para o seu povo, o inferno é a plenitude da sua ira. Tiago diz: se você crê que Deus é um só, fazes bem. Os demônios creem e estremecem. Os demônios são mais crentes que muito crentes. Nem eu estou explicando, não estou falando que é convertido, não. Estou dizendo que eles sabem quem Deus é. E eles morrem de medo. Se você olhar em Apocalipse, diz lá no capítulo 20, que o diabo é lançado no inferno para ser torturado, atormentado. Por quem? Ira de Deus. O maior problema do homem não é o diabo, é Deus. Por quê? A ira de Deus só pode ser impedida de nos consumir através de Cristo. É a justiça de Cristo sendo colocada em nós, porque Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que estava sobre Ele trouxe-nos paz. Isso é uma das doutrinas mais fortes da teologia reformada: justificação pela fé. Então, quando você vai evangelizar alguém, você não tem que falar para ele: Jesus te ama, porque Jesus não ama ele. Aí, você não sabe se ele é inimigo de Deus e Jesus é inimigo dele. Paulo diz em Romanos 5, leia a Bíblia: Ele morreu por inimigos. Nós estávamos o quê? Mortos em delitos e pecados. E nós, Efésios 2, andávamos conforme o curso deste mundo, conforme principados e potestades, conforme a nossa carne. E éramos, Paulo diz, éramos por natureza filhos da desobediência como os demais. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas por causa do seu grande amor, com que nos amou, através de Cristo é que fomos alcançados. Isso é graça. Então, quando você vai evangelizar alguém, você tem que falar que ele é pecador. Você tem que falar assim: Deus está irado contra você. Mostra a lógica. Então você vai pedir sabedoria para falar isso. Senão você vai apanhar sem necessidade. Né? Agora, se ele quiser te bater ainda, depois você fala, aí não apanha. Mas precisa provocar a ira do rapaz sem necessidade. Mas você vai lá, como Paulo fez em Atenas. Paulo foi falando, elogiou eles e tal, e depois ele termina falando do juízo. Então a questão é você entender que quando Pedro pregou no Pentecoste, o que eles falaram? E agora, o que nós vamos fazer? Ele diz: arrependei-vos e crede. Arrependimento é o evangelismo. Você tem que se arrepender, você tem que reconhecer a sua culpa, você tem que reconhecer que é inimigo de Deus, que só pode através de o único lugar que você pode correr para se refugiar da ira do Pai é em Cristo Jesus. Meus irmãos, falei tudo isso por quê? Porque o Evangelho, ele nos liberta dessas amarras e nos faz olhar para a realidade de uma maneira diferente, interpretando as coisas. Um outro que eu cito, e vou só mencionar aqui, ele não esqueci de colocar no slide, é John Stott. Ele diz que a nossa adoração é fraca, porque o nosso conhecimento de Deus são fracos. Nossos conhecimentos de Deus são fracos, porque a nossa pregação é fraca. Vou ler de novo, olha que interessante. Nossa adoração é fraca, porque nossos conhecimentos de Deus são fracos. Nossos conhecimentos de Deus são fracos, porque a nossa pregação é fraca.
Então, quando a igreja tem uma adoração fraca, é porque falta a ela conhecimento de Deus. E falta conhecimento de Deus porque ele tem uma pregação fraca. É isso que ele está dizendo. Se você não tem uma pregação forte, o que é uma pregação forte? Bíblica. Não é emocional, não é... fazer o povo chorar é a coisa mais fácil que tem. Eu estava uma vez em Goiânia, numa formatura de uma moça que havia formado na área de medicina, e tinha lá um senador que na época era bem conhecido no Brasil, depois foi pego em propina, né? Mas até na época ele era chamado de Demóstenes Torres. E ele falou lá para a turma, assim, ele era convidado para falar, e ele falou tão bonito que o povo levantou e aplaudiu ele de pé. Pensa no oratório de um homem, assim. Eu aplaudi ele pela oratória dele, uma coisa linda. Não fala de política, nada, daquela questão do conhecimento. Mas fazer o povo chorar, a autoajuda faz. Para transformar o coração. Somente as Escrituras, por meio da ação do Espírito Santo de Deus. E é exatamente isso que a fé reformada nos ensina. A teologia reformada é um constante retorno às Escrituras. Como eu tenho mostrado, a fé reformada, a sua essência é uma submissão absoluta à autoridade da Escritura. Todo reformado legítimo tem a Escritura como última palavra em tudo. Ela não adianta. Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa já de bastante idade e experiente na fé, e eu falei para essa pessoa que o comportamento dela, pessoa crente, pessoa piedosa, mas errada, né? Eu disse a ela que o comportamento dela naquela determinada área estava errado porque a Escritura dizia que tinha que ser de outra maneira. E ela disse, não, eu sei que a Escritura diz, mas eu aprendi assim com meu pai. Meu pai era assim, eu sou assim, vou morrer assim, faz isso. Meus filhos são assim. Mas espera aí, irmão, a Escritura diz que o seu comportamento está errado. Você diz que a sua experiência é essa. Então, qual que é a autoridade na sua vida? A sua experiência familiar, o que o seu pai ensinou? Ou o que a Escritura diz? Eu posso dizer com todo respeito, o seu comportamento está errado, o que você aprendeu está errado, o seu pai estava errado. Por quê? Porque a Escritura diz que está errado. Eu quero dizer para você o seguinte, a cultura de vocês, como a minha, ela só está certa naquilo que a Bíblia diz que está. Eu sei que eu estou falando aqui num contexto que isso é forte. E eu não tenho medo de dizer não. Depois vocês batem em mim lá fora. Mas, olha só, não importa a cultura de vocês. Eu estou falando de vocês e minha, tá, brasileiro? Não importa se ela estiver errada, por exemplo, vou falar do Brasil para contextualizar com vocês aqui, tá? No Brasil, há bastante influência na teologia evangélica do catolicismo romano. E os evangélicos não percebem isso. Vou dar um exemplo só. Dentro do Brasil, o católico mesmo, aquele tradicional, ele passa em frente à igreja católica e faz o sinal da cruz, que o lugar é santo. Antigamente, o católico beijava a mão do padre. Em reverência, aqui não sei se ainda faz isso, mas lá fazia isso. Quando o camarada se torna evangélico, o que ele faz? Ele não faz mais o sinal da cruz ao passar na frente da igreja, mas ele acha que aquele prédio lá é o templo do Senhor de Salomão, né? E que lá é um lugar santíssimo. Ele não beija a mão do pastor, mas ele adora o pastor dele, porque ele tem que estar debaixo da cobertura do pastor dele. Então isso é catolicismo dentro da teologia evangélica. Ele tem que ir para um lugar santo, lá para o monte orar, porque lá ele está mais perto de Deus. Mas ele não sabe que os adoradores adoram em espírito e verdade em qualquer lugar. Então essas misturas estão presentes dentro da igreja evangélica brasileira. Ele não usa mais água benta, mas ele usa água abençoada pelo pastor da televisão. Entendeu? É a mesma coisa, não mudou nada. Só muda o nome. Eu acho que não acontece nada disso. Então é só no Brasil. Mas a questão é, isso é influência. Agora o que a fé reformada faz? Escritura. 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 É da Escritura que parte todo o conhecimento verdadeiro. É a partir dela que a nossa teologia tem que ser construída. Observe isso.
A teologia é construída a partir da Escritura. A teologia é serva da Escritura. A teologia é serva da Escritura. E não a Escritura da teologia. Só é verdadeira a teologia, seja qual for, se ela estiver de acordo com a Escritura. É a Escritura que determina o que é certo e o que é errado. E não opiniões de homens, experiências, tradições ou cultura. O que determina é a Escritura. E nós temos que entender isso. Está claro até aqui? Irmãos? Ninguém está com sono? Tá, eu estou vendo aqui. Eu vou tacar um giz aqui, bem. Vou falar algo assim aí agora. Vamos lá. Eu sei, depois do almoço é difícil. Eu sei, sentado ainda nesse calor é difícil. Mas vamos lá. Está firme ali, tomar um café. A secularização do cristianismo. O cristianismo, por causa do liberalismo teológico que eu citei para vocês, só para tomar em conhecimento, fez o quê? Com que a fé cristã se tornasse o evangelho sem Deus. Imagina, o que pode ter um cristianismo sem Deus? Irmãos, use a Escritura para interpretar a realidade, é a nossa própria visão. Em 1960, teve uma grande mudança no mundo, com a revolução sexual nos Estados Unidos. Aí houve lá movimentos hippies, os Beatles na Inglaterra e assim por diante. Então aquela questão toda do Brasil, Raul Seixas e outros, essa revolução sexual que ocorreu no mundo inteiro, começando nos Estados Unidos, isso fez com que conceitos morais fossem mudados, e a ideia de que Deus está morto, lá de Nietzsche, que eu já expliquei para vocês, isso tudo foi modificando a visão com relação a Deus. Muitos teólogos têm declarado, isso aqui é declaração atual, que Deus teria se tornado totalmente humano. Então, uma maneira como os liberais fazem para agradar as pessoas, não, Deus é um de nós, tratar Deus como qualquer. Essa é uma maneira deles secularizar a fé. Outros têm declarado o seguinte: as pessoas modernas, olha que o pastor pregando isso aqui, as pessoas modernas não conseguiam mais acreditar em Deus. A igreja deveria, portanto, procurar fazer sem Ele também. As pessoas não mais querem acreditar em Deus, ele diz, são modernas, elas estão evoluídas, a ciência evoluiu. Então, se os homens modernos não querem crer em Deus, a igreja também deveria não crer em Deus. Vocês estão espantados, talvez, mas o Papa Francisco teve pouco tempo aqui, né? Eu vou falar, posso falar? O Papa Francisco declarou assim: os ateus serão salvos por causa que eles têm uma consciência sincera. Declarações dele. O que é isso? É a secularização. Estou dizendo que o catolicismo é o cristianismo certo, mas tem princípios, né? O Papa Bento era firme em algum desses princípios mais morais e tal. E o Papa Francisco não, ele é liberal. Ele diz: você não precisa acreditar que Deus criou o mundo, como está lá em Gênesis, com uma vara de condão. Você tem que acreditar que é só uma metáfora e tal. Então você acredita na ciência evolucionista e outras declarações mais. Então isso tudo são declarações pós-modernas de líderes cristãos que têm mostrado um cristianismo sem Deus. E isso tem enfraquecido bastante. Uma última coisa aqui sobre isso, né, que eu coloco ali, a declaração: alguém pode encontrar Deus abraçando apaixonadamente a incredulidade. Então você pode encontrar Deus, segundo esses teólogos, numa incredulidade, em um ateu sincero, em um ateu que defende princípios morais, embora ele não creia que Deus exista, mas ele é sincero na fé dele. E temos uma teologia prática, herdeira desses teólogos, por isso a igreja praticamente morreu na Europa. Essa na Europa, estou citando porque há provas, né? Há países, por exemplo, os países
mais ateus do mundo, onde 90% se diz ateu ou agnóstico. Dinamarca, Suécia, são países que estão no topo. E quase toda a sociedade ali, de países onde outrora se pregou o Evangelho, hoje praticamente todo o país é ateu. Isso cada vez mais tem aumentado. Então, só para os irmãos entenderem essa questão aí que eu coloquei. Para contrapor isso aí, olha o que Calvino diz. Somos de Deus, portanto, vivamos e morramos para Ele. Somos de Deus, portanto, vivamos e morramos para Ele. Somos de Deus, ele diz. Permitamos que Sua sabedoria e vontade governe todas as nossas ações. Somos de Deus, em harmonia com isso, que todas as partes da nossa vida se empenhem para Ele, como um único alvo legítimo. Que coisa linda, né? Eu sou de Deus, você fala, mas o que isso tem a ver com a sua vida? Calvino, expressando a opinião, visão reformada, ele diz: se você diz que é de Deus, você tem que viver e morrer por Ele. Você diz que é de Deus? Então ele diz: peça-lhe sabedoria para governar a sua vida, suas escolhas, suas ações. Ah, eu sou de Deus, Calvino diz. Então você tem que entender que todas as partes da sua vida devem ter um único objetivo: a glória de Deus. Você não vive mais para você, você vive para Cristo. O meu viver é Cristo, o morrer é lucro. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. A teologia reformada, ela envolve a totalidade da nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Abra lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso... Vamos ler aqui Romanos capítulo 1, verso 14 até o verso 15. Olha assim, Romanos 1, 14 e 15. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Vamos pensar um pouquinho aqui rapidinho? Quem é que escreveu a carta? Paulo. Você me responde, tá? Ah, foi Paulo, né? Para quem Paulo escreveu a carta? Não é para os romanos, não. Para os crentes em Roma. Há uma diferença, né? Se for para os romanos, dá um ímpio também. A carta é para a igreja em Roma, para os crentes em Roma. Faz diferença? Faz, a mensagem é diferente. Está escrevendo para crentes, para a igreja em Roma. Paulo não conhecia aqueles irmãos, naquele momento ainda. E ele queria instruí-los, queria desfazer alguns problemas entre judeu e gentio naquela igreja, queria fazer uma plataforma missionária para ir para a Espanha. Esse é alguns objetivos dele na carta. Mas ele fala, vamos lá, ele escreveu para quem mesmo? Os crentes lá em Roma, certo, para a igreja, né? Ué, ele fala que quer compartilhar o Evangelho com o crente. Ele não fala isso? Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros. Vamos colocar assim: o pastor Ronaldo, a primeira vez que ele veio aqui é Moçambique. Então ele escrevesse uma carta aqui para o pastor FJ, dizendo antes de vir: pastor, eu não conheço a igreja aí, mas eu estou ansioso em ir e compartilhar com os irmãos o Evangelho. Se o pastor tiver uma visão reducionista do Evangelho, quer dizer, reduzindo o Evangelho a alguns aspectos apenas, quer dizer, esse pastor quer vir aqui evangelizar o meu povo, ele não acha que o povo aqui é crente, não. Ele tem que
anunciar o evangelho para os não crentes aqui de Moçambique. Lá na praça pregar, sair na rua, mas vir aqui anunciar. Por quê? Se ele tivesse essa visão, ele entenderia essa fala do pastor Ronaldo como sendo algo que o evangelho é só para evangelizar. Não é isso que as pessoas veem? Se compartilhar o evangelho, eu estou evangelizando. Você está de fato compartilhando o evangelho, porque você está falando de Cristo, falando da salvação, do arrependimento, da tal, beleza. Já isso faz parte. Mas o que Paulo está dizendo aqui é para crentes já evangelizados, pessoas já justificadas, já crentes mesmo no Senhor. Lógico que havia não crentes, como toda igreja tem não crentes, mas ele está dizendo para crentes aqui. E ele está dizendo, eu quero ir aí, irmãos. Faz tempo que eu estou querendo ir, mas não dá certo. E eu quero ir com um objetivo, eu quero compartilhar com vocês o evangelho. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo entendia que o evangelho abraçava a totalidade da vida. Mas como eu não posso ir ainda, meus irmãos, vou escrever uma carta para vocês. Então ele escreveu uma carta. E nesta carta ele gasta mais da metade da carta, até o capítulo 10, 11, quase todo o capítulo 11, só falando que aqueles irmãos deveriam crer. Ele vai mostrando o plano da redenção, mostrando a condenação do homem, a justificação, e vai argumentando, mostrando o povo de Deus formado a partir de judeus e gentios, e tal. Quando chega no capítulo 11, verso 33 a 36, ele faz uma ponte de louvor, porque ele já falou dos decretos de Deus, ele falou da soberania de Deus, ele falou da eleição, ele falou de onde nós estávamos, da santificação e da justificação. Aí é coisa pesada, que Pedro falou assim, Paulo escreve coisas difíceis de entender, que até os incultos distorcem. Até Pedro achava que era difícil que Paulo escrevia, e eu acho que estava falando de Romanos, brincadeira. Não, mas também, Romanos a carta é mais pesada. E aí, Paulo vem com essa carga teológica toda. Aí ele fala assim, ó sabedoria, ó profundidade da riqueza e do poder de Deus. E ele vai louvando a Deus ali, porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Termina ali a ponte, que é o louvor, para a parte prática, como devemos viver. E aí no capítulo 12 diante, Paulo vai falar como devemos viver à luz daquilo que nós cremos. Como é que você tem que viver em relação ao mundo? Não ser transformado pelo mundo, mas transformado pela renovação da nossa mente. Você deve, como é que você deve relacionar com os irmãos da igreja? Como é que você deve relacionar com o governo? No capítulo 13, ele vai mostrando todas as áreas da vida. Isso é compartilhar o evangelho. Eu falo assim, meus irmãos, evangelho envolve a totalidade da nossa vida. Não envolve apenas alguns aspectos. Eu estou agora compartilhando com vocês o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é para a sua vida toda. Fica em pé, gente dormir, vai. Levanta. Vamos lá. Estica um pouco. Quiser jogar água no rosto, dá uma esticadinha, dá um tapinha na cabeça que está dormindo. Aí, não aguentar mais 15 minutos, ó, 15 minutos. Eu sei, o sono é difícil, entendeu? Ontem eu estava 24 horas acordado, eu quase caí do banco, dormindo. Eu sonhei uma história, o cérebro humano é uma coisa maravilhosa. Parece que passou horas sonhando, né? E passou rapidinho, fui na cabeça, quase ronquei sentado. Então eu sei, sono quando vem do cansaço, só para sentar. Senta aí, peça a Deus força, abre os seus olhos físicos para continuar. Pronto? Vamos lá, mais 15 minutos. A teologia reformada defende que o evangelho envolve a totalidade da nossa vida. Então o que isso quer dizer? Dentro da visão reformada, nós cremos na aliança, tanto presbiterianos como batistas reformados. É bom dizer, batistas reformados também acreditam na aliança. Pode ir lá a confissão lá, batista, em 1619, mas... E o quê? 1689. No ano 1600, né? 1689. Então vocês podem pesquisar que a confissão reformada da Igreja Batista defende a aliança. Agora, a questão
mas só fala assim que não é coisa de presbiteriano, aliança, reformados. Os que fizeram a confissão de fé de Westminster eram aliancistas, congregacionais, batistas e presbiterianos. Agora, a aliança defende o quê? A doutrina da aliança, de que Deus fez um pacto com o homem lá no Éden, onde ele era ainda perfeito. E Adão era o representante da humanidade ali. E Deus fez essa aliança com o homem, dando a ele alguns mandatos, que a gente chama de mandatos, que envolvem o cumprimento, aí eu esqueci aqui, o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Onde nós vemos isso? Resumido, tá? Bem resumidinho. Quando Deus fala assim, que o homem deveria trabalhar em 6 dias, no 7º descansar. No 7º dia o homem deveria parar toda a sua obra de trabalho no dia a dia e reunir com a sua esposa depois da queda com os filhos para adorar o Senhor. Depois Israel tem que guardar isso, porque Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, o Êxodo 20. Depois lá em Deuteronômio capítulo 5, quando o povo está para entrar na terra prometida, Moisés vai repetir a lei, Deuteronômio 5, e ele vai falar que o povo deveria guardar o 7º dia, porque o Senhor criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e porque Deus libertou o seu povo do Egito. Segunda razão. Quando chega o Novo Testamento, Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. E o cristianismo adora o Senhor no primeiro dia da semana, que é o descanso, porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E a ressurreição de Jesus é o maior evento da história, porque dá a garantia de que haverá novos céus e nova terra, que é o descanso final dos crentes. Então, quando nós nos reunimos no domingo, nós reunimos porque Deus é o Criador, porque Ele nos libertou do inferno das trevas, e porque Cristo ressuscitou, e nós ansiamos chegar naquele dia de descanso. Hebreus 4, você vai ver como o autor interpreta essas questões. Então o mandato espiritual é essa questão de Deus dar ordem ao seu povo de adorá-lo coletivamente. Você adora a Deus individualmente na semana, fazendo sua devocional, orando e tal, mas no dia do Senhor é o dia que você reúne com o povo dele para adorá-lo. Isso é mandato espiritual, relacionamento com Deus, que depois da queda só é possível através de Cristo. O mandato social é aquela ordem de Deus para Adão multiplicar e ter a sua família. Então o mandato social envolve o casamento, porque uma só carne, ali a mulher é auxiliadora, e depois envolve os filhos. E aí você vai olhar lá em Efésios 6, Paulo diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A ordem continua. Fala da mulher e do homem, que é uma só carne, da relação de macho e fêmea. Lá no hebraico é macho e fêmea. E não, só tem 2 gêneros. Pode falar que tem 300, mas só tem 2. Macho e fêmea. É um relacionamento que deve glorificar a Deus, como fruto da relação do homem com Deus, representando a relação de Deus com o seu povo. Ou seja, família só é formada a partir da relação entre homem e mulher. E sociedade só pode ser abençoada se ela for formada a partir de famílias que Deus assim ordenou. A instituição continua. Esse é o mandato social. Onde é que você aprende a amar o próximo primeiro? No casamento. Depois com os filhos, os pais, depois a igreja, a sociedade, o trabalho. Então essa é a visão do mandato social. Mandato cultural. Mandato cultural, Deus falou que é dominar a terra. Dominar a terra, sujeitar-a. O homem deveria explorar a terra no bom sentido e desenvolver uma cultura que glorificasse a Deus, conhecer as riquezas da terra e glorificar o Criador. Adão deveria fazer isso. Você pode ver, já observou que Adão fez vestimentas? Isso não é um avanço? Ele fez vestimentas de figueira, mas fez. Depois você vê os descendentes de Caim depois da queda. Metalurgia, agricultura,
Eu estava conversando com um irmão lá em Limeira, que foi lá nos Incas, tá? E ele estava mostrando para mim as fotos, lá falando como lugar quente, mas eles fizeram pirâmides que tem ventilação, que é fresquinho lá dentro. Ele falou assim, de uma cidade para outra, 100 quilômetros, eles conseguiram comunicar através de um túnel, uma coisa lá, que levava a voz. Não sei como é que eles faziam. Negócio assim que você fala, como é que pode um negócio desse? Então, essa ideia de um homem moderno que é inteligente e desprezando é evolucionista. A Bíblia mostra o homem desenvolvendo. Por exemplo, irmão, você já pensou na arca de Noé? Noé foi um engenheiro naval. Você conseguiria fazer aquela arca lá? Eu podia ter 1000 anos, eu não conseguia fazer aquilo. Um homem inteligentíssimo. Os vikings fizeram aqueles barquinhos lá. No Brasil era caravela. O Brasil, eu estou no Brasil, não, para Moçambique. Lá para Moçambique foi caravela. Pequenininho o negócio. Daqui ali na porta, lá um pouco mais. Agora um negócio de 150 metros, 3 pavimentos. O que é aquilo? É o Titanic da época. Só que não afundou. A questão é, o mandato cultural continua. Quando você vai em Efésios, Paulo fala assim, para nós nos enchermos do Espírito. Como resultado disso, ele fala da mulher, submissa ao marido, marido amando a esposa como Cristo amou a igreja, social. Depois ele fala dos filhos honrando os pais, social. Dos pais educando os filhos, social. Aí ele fala de servos. Sede submissa ao vosso Senhor, é o quê? Cultural. Continua. Como é que você pode cumprir o mandato social e cultural? Através de Cristo. Se enchendo da palavra de Cristo. Colossenses 3,16, se enchendo do Espírito. Como é que você se enche do Espírito? Flutuando? Não. Da palavra de Deus. Cheio da palavra, do Evangelho, aplicando a vida. Então, por causa do Evangelho, eu tenho que amar minha esposa, como Cristo amou a igreja. Por causa do Evangelho, eu tenho que educar meu filho conforme o Senhor. Conforme o Evangelho, eu tenho que trabalhar direito, mesmo quando não estou me vendo, fazer o que é correto, desenvolver minha vocação para a glória de Deus e obediência a Ele, porque isso é andar na aliança. Então, a aliança está em toda a Escritura. E o mediador desta aliança é Cristo Jesus, segundo Adão. Está confuso? Está, né, pastor? Vamos lá. Primeiro, Adão é o mediador da aliança. Adão, vou falar uma coisa aqui, eu sei que isso aqui vai gerar, mas eu tenho que falar. Essa é uma coisa muito profunda dentro da teologia reformada. Os 3 ofícios de Cristo. Isso aqui amplia a nossa mente. Vou falar aqui no curso de slide, não. Pensa comigo agora, não dorme não. Pensa aí. Adão era rei, profeta e sacerdote lá no Éden. Pastor, como que é? Ele era rei, porque Deus deu a ordem para ele dominar a terra. Ele era governante de Deus na terra, representava o governo de Deus na terra. Certo? Está claro? Ele era rei. Ele era sacerdote, por quê? Porque ele representava a criação diante de Deus. Quando Adão pecou em Gênesis 3, diz que a terra é maldita por tua causa. Romanos 8, Paulo diz que a terra não pecou, mas o seu representante. Agora, ele era sacerdote. Ele era rei, sacerdote. E ele era profeta. Profeta não é boca de Deus? Deus deu a ordem para Adão, Adão transmitia a ela. Ele era o porta-voz de Deus. Então Adão era rei, profeta e sacerdote. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do seu representante, Adão. Certo? Jesus é o quê? Segundo Adão. Quer dizer, o segundo representante do povo de Deus. Então Jesus é rei, profeta e sacerdote. Ele é rei, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. O seu domínio é eterno. Ele é da casa de Davi, do leão da tribo de Judá, o cetro não se retirará dele. Todas essas promessas vêm no Antigo Testamento. E o seu reino já foi estabelecido, que é o reino de Cristo. Então, caminhando para a consumação, ele é rei. Por isso o reino, nós reinamos com ele. Ele é nosso representante. Ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o nosso mediador. Ele nos representa diante do Pai. E ele também representa a criação.
Olha que coisa. O Adão representava a criação? Maldita é a terra por tua causa. Agora, bendita é a terra por tua causa. Porque Cristo é o representante dela. E Paulo diz lá em Romanos 8, já leu lá? Que Paulo fala assim, que a terra geme, como que dores de parto, esperando o dia da redenção. O dia que Cristo voltar, como segundo Adão, ele vai consumar a sua vitória, e ele vai restaurar a criação, porque ele adquiriu o direito disso. E a terra será restaurada, e a terra geme como uma mulher tendo dores para ter um filho, esperando aquele momento. Jesus é profeta, não é? Ele é a palavra de Deus encarnada, ele é o verbo de Deus, ele é o proclamador, ele é a revelação maior de Deus. Então, irmãos, esta aliança que Deus fez com o seu povo, através do primeiro Adão, continua depois da queda. Como? Através de Cristo. Onde que está Cristo em Gênesis 3? Semente da mulher. E ela terá um descendente que esmagará a cabeça da serpente. Paulo cita esse texto em Romanos 16, 20. Diz que não consumou ainda. Onde está Cristo em Gênesis 3? Na vestimenta de Adão. Porque Adão fez qual roupa? Acabou, falta 5 minutos, vou terminar. Adão fez qual roupa? Figueira, né? Deus fez para ele de animal. Você acha que Deus matou o animal para fazer a roupa? Como é que tira a pele sem sair sangue? Sem matar. Deus matou o animal, tirou a pele dele e fez uma vestimenta para Adão. O que isso quer dizer? Agora o homem precisa de sangue derramado para ser perdoado. Aquela roupa apontava para a nossa justificação. Cristo é a nossa roupa. Cristo é a nossa justiça. Então ele já é um apontamento para Cristo. O homem foi expulso do jardim, não foi? Começa a Bíblia falando do jardim, onde Deus tinha uma plena comunhão com o homem. A Bíblia termina falando de uma cidade santa. O jardim Deus plantou, a cidade Deus edificou, onde nós iremos habitar eternamente. Compreendeu? Criação. Como é que é? Criação, queda, redenção, consumação. Criação, queda, redenção, consumação. Ô povo inteligente. 3 ofícios de Adão: rei, profeta e sacerdote. De Jesus: rei, profeta e sacerdote. Amém. Deus abençoe. Só para terminar, tem que sair aqui. Quais os 3 mandatos da aliança? Mandato espiritual, social. É o povo bom, hein? Então aprendeu já bastante coisa hoje. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Vamos ficar de pé. É a segunda palestra. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra que nos ensina tudo o que precisamos saber. Tua palavra é que é a nossa única regra de fé e prática, e a autoridade final sobre a nossa vida em todas as áreas. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos desperte a amar a Tua palavra cada vez mais, a fim de que o Teu nome seja exaltado e glorificado para todo sempre. Abra nossa mente, nosso coração, e que nossa vida possa ser dedicada ao Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém.